É o número 11 aí do nosso material didático, um homem chamado Anquitife. Foi um dos primeiros descendentes de Cã a se destacar como soberano na região do Nilo após o dilúvio. Eram chamados de nomarcas. Ainda não havia um rei ou um faraó na terra de Quemete. Observe que interessante, nós estudamos os faraós antes do dilúvio, homens ricos que faziam construções gigantescas. Então havia uma grande população naquela região, rica, já com uma cultura forte, e de repente aquela cultura desapareceu. Esse povo que aparece agora depois do dilúvio, eles não sabem construir pirâmides como aquelas. Existem pessoas que erradamente dizem que os israelitas trabalharam naquelas pirâmides de Gizé, as grandes pirâmides. Não, naquelas não. Aquelas pirâmides foram construídas em 2400, 2500 a.C. Os israelitas vão para o Egito. José, ele vive próximo do ano 1700 a.C., ou seja, 800, 700 anos depois das pirâmides. O êxodo ocorreu ali próximo de 1500, 1400, ou seja, 1000 anos depois que as pirâmides foram construídas. Eles podem ter trabalhado, porque nós encontraremos pirâmides menores, feitas de barro, que só existem escombros dela, né? As grandes pirâmides de pedra, construídas antes do dilúvio, inclusive aquela tecnologia de como eles construíram aquelas pirâmides, simplesmente desapareceu. Ninguém sabe como eles construíram aquelas pirâmides, ou seja, é uma grande evidência de que realmente ocorreu um dilúvio, fez aquele conhecimento, fez aquele povo desaparecer e aquele conhecimento desaparecer. Agora, depois do dilúvio, eles vão começar a reconstruir as cidades. Então veja, os próprios historiadores dizem que não havia um faraó, um grande rei, e eles vão falar de pequenos nomarcas, pequenos nomos, como eles chamam, que eram pequenas civilizações, pequenas aldeias, vamos chamar assim, até que elas vão crescendo, e aí vai aparecer um homem também que vai pegar, vai dominar todas elas e vai se intitular rei. Nós veremos um pouco mais à frente. Em sua tumba se encontra um dos primeiros achados arqueológicos após o período que os egiptólogos chamam de primeiro período intermediário, que ocorreu próximo da data bíblica do dilúvio. Então esse período, esse vazio entre o grande imperador Pepe II, ok, e esses pequenos soberanos que vão aparecer, tem um intervalo aí de 150 anos. Esse período os egiptólogos chamam de primeiro período intermediário, ok? Um período que eles não sabem o que aconteceu. O comentário prossegue. Anquitife viveu próximo do ano 2100 a.C., no período que os habitantes de Quemete estavam se recuperando do dilúvio. Anquitife viveu 200 anos após o dilúvio, né? E ele então vai ser um dos primeiros soberanos a aparecer nessa região. Provavelmente seria um neto ou bisneto de Cã, né? Porque a Bíblia diz claramente que Cã habitou essa região. Sobre Caim, a Bíblia só diz que Caim foi habitar na terra de Nod. E aí eu evidenciei para vocês que a terra do Nilo, a região do Nilo, é muito provavelmente a terra de Nod, porque terra de Nod significa terra do peregrino. E a região do Nilo é uma região que as pessoas ficam peregrinando, que elas não podem habitar constantemente naquela região. Quando chegam as cheias, eles têm que sair 60 quilômetros, esperar passar 4 meses, que é o período da cheia, depois eles voltam para plantar naquela região, naquela lama que o Nilo deixa, que é uma lama muito fértil, que faz o trigo crescer como não cresce em nenhuma outra região do mundo. Então, é a terra do peregrino.
Bom, então Cã foi habitar e esse aí seria o seu neto, bisneto, tataraneto, né, que está habitando essa região. E como eu disse para vocês, Cã parece ter mantido toda a religião antiga, inclusive a religião, eu falei para vocês também que os habitantes da terra de Quemete, que é a região do Nilo, que eram os descendentes de Caim, eles tiveram contato com os descendentes de Sem, a Bíblia afirma isso, e também os historiadores afirmam. O comentário prossegue. As inscrições encontradas em sua tumba relatam que todo o Alto Egito estava morrendo de fome, a tal ponto que as pessoas chegaram a devorar seus próprios filhos. Parece o texto de um líder pós-diluviano falando da fome que acometia o Egito. É bem possível que o mundo tenha sofrido para cultivar o solo após o dilúvio, pois as águas salgadas cobrindo o solo, tornando-o infértil. Então as águas do oceano, elas prevaleceram sobre o mundo, né? E onde a água salgada cai, ela torna aquele solo infértil. Então o que precisava acontecer? Precisou começar os rios ressurgirem nas montanhas, né? No caso lá na Mesopotâmia, o Tigre e o Eufrates, eles tinham que ficar junto dos rios e ali pegar a água do rio para poder jogar no solo, para poder começar a recuperar o solo. E quando viesse a chuva, começar a ajudar para eles cultivarem o solo. A mesma coisa com o Nilo. O Nilo nasce lá na África e vem pela região do Egito. Então o rio Nilo, eles ainda tinham a vantagem que o Nilo, ele tinha uma região de enchente muito grande. Quando chegava a região das chuvas, o Tigre e o Eufrates também enchia. Mas o Nilo era muito longo, eles tinham que sair 60 quilômetros para um lado ou para outro. Ou seja, é uma região muito grande aquela enchente. E quando então o rio Nilo trazia aquela enchente, aquela lama, era a salvação deles para eles se livrarem do efeito da água salgada do dilúvio. E assim eles conseguiriam então começar a cultivar o solo. Mas mesmo assim, ele ainda descreve que eles viviam um período ainda de grande fome. Porque aquela região ali tinha uma terra recuperada pelas águas doces que vinham do Nilo, pela lama do Nilo. Mas fora do Nilo, a região é um grande deserto. Normalmente os escritos, os historiadores, tratam tanto o Egito como a Mesopotâmia como uma região que sempre foi uma região desértica. Mas provavelmente não, provavelmente antes do dilúvio, aquela deveria ser uma região com muitas florestas, com muito verde. E só depois do dilúvio, devido às águas salgadas, é que aquela região virou um deserto, virou uma região imprópria para o cultivo do solo. O comentário prossegue. Na tumba de Anquitif foi encontrada a seguinte inscrição: Horus trouxe uma inundação para seu filho, Canefer-Ré, o príncipe, conde, portador do selo real, companheiro único, sacerdote leitor, general, chefe dos batedores, chefe de regiões estrangeiras, grande chefe dos nomos de Edifu e Hieracómpolis. Anquitif diz: Horus me trouxe ao nome de Edifu para a vida, prosperidade e saúde, para restabelecê-lo, e eu o fiz. Encontrei a casa de Cui inundada como um pântano, abandonada por aquele que a pertencia, nas garras do rebelde, sob o controle de um desgraçado. Eu fiz um homem abraçar o matador de seu pai, o matador de seu irmão, de modo a restabelecer o nome de Edifu. Aí tem uma reticência, normalmente indicando que tem uma parte que eles não conseguem ler, né? Eu estava tão preocupado com os homens mais baixos quanto com os mais elevados. Fui o homem que encontrou a solução quando faltava no país
graças a decisões erradas. E minha fala foi inteligente, e minha bravura venceu o dia em que foi necessário juntar as 3 províncias. Eu sou um homem honesto, que não tem igual, um homem que pode falar livremente quando os outros são obrigados a calar. O general de Armante disse-me: venha, ó homem honesto, navegue com a correnteza até a fortaleza de Armante. Eu então desci para o país a oeste de Armante e descobri que as forças de Tebas e Coptos tinham atacado a fortaleza de Armante. Eu alcancei a margem oeste da província de Tebano. Então minhas corajosas tropas de Craque, minhas corajosas tropas de Craque, se aventuraram a oeste e leste do nome de Tebano, olhando para uma batalha aberta. Mas ninguém se atreveu a sair de Tebas, porque temiam minhas tropas. Aí ele cita aí essas inscrições, né? Dei pão aos famintos e roupas aos nus. Ungi aqueles que não tinham óleo cosmético. Eu dei sandálias para os descalços. Dei uma esposa para ele que não tinha esposa. Eu cuidei das cidades de Refate. E aí ele cita, ou seja, El Moala e Hormer, em cada situação de crise, quando o céu estava nublado e a terra seca, e quando todos morriam de fome neste banco de areia de Apófis. O sul veio com o seu povo, e o norte com seus filhos. Eles trouxeram o melhor óleo em troca da cevada que lhes foi dada. Todo o Alto Egito morreu de fome, e cada indivíduo atingiu tal estado de fome que comeu seus próprios filhos. Mas recusei-me a ver alguém morrer de fome, e dei ao norte grãos do Alto Egito. E não creio que algo assim tenha sido feito pelos governadores provinciais que vieram antes de mim. Eu trouxe vida às províncias de Heracómpolis, e Edifu, Elefantina e Ombos. E aí cita as inscrições. Bom, na tumba dele tem algumas ilustrações, normalmente representando pesca, porque, ou seja, ele vivendo cerca de 150, 200 anos depois do dilúvio, as enchentes do Nilo, o Nilo se recuperou, as enchentes estão trazendo vida. E como eu disse, a região onde estava o Nilo, principalmente onde havia enchente, quem vivia naquela região, ele conseguia se alimentar, porque aquela região podia eles plantarem o trigo e ele iria brotar com fartura. O comentário prossegue. Suas inscrições citam outras autoridades que se destacavam na região do Nilo após o dilúvio. O texto diz que Anquitife enriqueceu graças às cheias do rio Nilo e ajudou a muitos que sofriam com a fome. Após o dilúvio, o solo empobreceu devido às águas salgadas. As cheias do Nilo cobriam uma grande parte do Egito com uma lama rica em nutrientes. O trigo crescia como em nenhum outro lugar do mundo. Para vocês terem uma ideia, até nos dias do Novo Testamento, a história diz que o Egito alimentava o Império Romano. O Império Romano fez questão de dominar a região do Nilo, porque era uma região que gerava muito trigo. E claro, o mundo vivia de trigo. Toda vez que ocorria uma rebelião na região do Nilo, o exército romano ia lá imediatamente, porque senão faltava trigo no Império. O comentário prossegue. Anquitife é descrito como um homem justo e pacificador. Anquitife foi o pacificador das 3 províncias que se dividia a terra de Quemete cerca de 200 anos após o dilúvio. Ele falou de 3 províncias, né? Ou seja, Cã foi habitar naquela região, seus filhos foram se desenvolvendo, pelo jeito havia fome naquela região, porque havia muito deserto, né? E
antes de Anquitif, um antepassado dele chamado Nimrod saiu dessa região, foi lá para a Mesopotâmia e dominou os descendentes de Sem, dominou os semitas. E aqui eu aproveito para lembrar vocês, quando vocês forem pesquisar sobre Anquitif, ninguém tem essa visão de que ele seria um homem pós-diluviano, mas eu vejo essas datas em harmonia com a Bíblia. Esses homens essas civilizações que desapareceram, eu acredito que uma mega seca, como eles dizem, uma seca não justificava, ok? Uma mega seca, ela dura 2 anos, 3 anos, mas 150 anos até esses homens reaparecerem. Eram grandes civilizações. Se tivesse tido uma seca, vamos dizer que essa civilização, um exemplo, não dá para mensurar, né? Vamos dizer que tivesse ali 1 milhão de habitantes. Se a seca matasse metade, mas teriam ali 500 mil habitantes. Então, rapidamente, a população, uma seca de 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas o que nós vamos é um período de 150 anos. Então, isso combina com a história bíblica do dilúvio. Ok? Você veja também, nós falamos com vocês no livro 1 sobre Stonehenge, aquelas construções de pedra que existem hoje na Inglaterra. Os arqueólogos concluíram que os povos que habitaram a região da Inglaterra, que eles chamam de celtas, quando eles chegaram naquela região, eles já encontraram aquelas construções. E eles datam aquelas construções de 2.500 a 3.000 a.C., ou seja, antediluviana. Por que aquela construção ficou abandonada e os celtas, cerca de 1000 anos depois, vão reencontrar aquelas construções? Então, tudo isso combina com o que a Bíblia descreve de um grande dilúvio, né, que atingiu todo mundo e acabou com a vida na Terra.